Ok, gente, bom dia para todo mundo. Essa é a nossa segunda aula da semana 10. Nós vamos falar um pouquinho sobre aplicações da convolução e eu vou precisar começar lembrando como a convolução funciona, ah, como é que foi definida a convolução. Antes disso, vale a pena, deixa eu repetir, nós estamos na última semana do módulo 2 e essa semana a gente termina o módulo e começa um módulo novo na semana 11. Então, a semana que vem não vai ter atividades, né? A gente vai usar a semana para fazer aquela mudança de grupos e eu vou fazer uma mudança um pouquinho diferente. Ao invés de desmanchar o grupo antigo, eu vou só acrescentar os grupos novos. Isso talvez gere alguma dificuldade aí, algum problema, mas a gente vai tentar resolver junto como resolvemos da outra vez, ok? Então vamos lá, eu vou precisar começar a aula lembrando o produto de convolução. Porque qual foi a motivação principal dele? A gente estava resolvendo um PVI, né? Toma transformada de Laplace do PVI, e aí a gente olha o seguinte, na transformada de Laplace fica um produto de duas transformadas, né? A gente tinha resolvido isso antes de um outro jeito, usando o seguinte, calculava uma, calculava a outra, fazia o produto e achava no braço isso daqui. Mas, se a gente definir a convolução desse jeito, esse aqui é o produto de convolução entre as duas funções, então esse produto tem essa propriedade, olha, de que o produto das transformadas é a transformada do produto. E é claro que isso ajuda demais aqui, né? Porque se isso for a transformada do produto, a solução já está resolvida. É o que a gente viu aqui um pouquinho adiante, né? Ok? A gente vai resolver isso daqui, olha, né? Se o produto das transformadas é isso, então a solução é essa daqui. E isso a gente resolveu, calculou, fez as definições direitinho. Então isso foi muito bem colocado, eu imagino, na última aula, né? Agora vamos fazer como é que algumas aplicações desse produto de convolução. Então agora sim, eu vou fazer o upload da aula dessa semana, né? Essa semana estava previsto apenas uma aula e nós estamos usando essas duas aulas para comentar um pouquinho sobre essas aplicações aí. Então tá aí, nós vamos então começar a aula com essa aplicação da convolução. E vou procurar interpretar o que é aquela integral de uma coisa transladada, né? Para isso a gente vai voltar no início do curso, quando a gente falou sobre dinâmica populacional, né? Nós no início usamos aquele modelo de Malthus, né? Supondo que a taxa de crescimento era constante, isso aqui é aquela taxa proporcional, né? E a gente viu como é que a função seria se não houvesse nenhuma outra interferência. Agora a gente vai sofisticar esse modelo um pouquinho mais. É claro que além da taxa de crescimento da população, tem também a questão das pessoas que falecem ou que morrem ao longo do tempo. E a gente vai tentar modelar isso. Essa modelagem apareceu com Voltaire, né, no início do século passado, onde ele introduziu um tipo de equação nova chamada equações integrais. E é isso que a gente vai procurar motivar agora, né? Essas equações integrais têm tudo a ver com a convolução e a gente vai ver como é que essas coisas funcionam. Então nós vamos supor o seguinte, vamos indicar por P de T o número de indivíduos no tempo T, né? E o P de 0 é a população inicial. Está lá, está tudo direitinho. Então, do jeito que a gente tinha visto, vamos supor que a taxa de crescimento seja constante, né? Ok? Essa taxa é dada por isso, a gente interpretou isso direitinho no início do curso, né? E a derivada é assim, a gente vai precisar aproximar, né, variação da população sobre o tempo decorrido.
Essa é assim. Então, daqui a gente conclui o seguinte, que o número de indivíduos nascidos entre T e T mais delta T, no número pequeno, é essa variação, né? Ela aqui fica o seguinte, fica delta T vezes pelinho. Mas o pelinho você tira de cá, o pelinho é K vezes P de T. Então a variação da população é K vezes pelinha, né? K vezes pelinho vezes delta T, pelinho é K vezes P, fica essa aqui. Essa é um número de acréscimo na população, né? Um número de nascidos nesse intervalo de tempo. Até aqui é bastante natural, a gente tinha visto. A novidade está nesse segundo item, que a gente vai levar em conta os nascimentos e as mortes ao longo do período. Então a gente vai introduzir essa função, a função h de t, que é a fração, é uma proporção aqui, né? Está entre 0 e 1, a fração dos que sobrevivem até a idade t. A gente vai indicar por isso daqui. É claro que isso depende muito da população, do lugar, do tempo em que isso acontece, né? Mas a gente tem uma idade, a gente pode modelar essa função mais ou menos conhecida, né? Por exemplo, sei lá, na população brasileira, a proporção dos que sobrevivem até os 10 anos é mais ou menos conhecida. Você tem a proporção dos que nascem e a fração dos que sobrevivem até essa idade. Então, de início, por exemplo, se o tempo é pequeno, essa fração deve ser grande, próxima de 1. À medida que o tempo passa, a fração dos que sobrevivem diminui, né? Por exemplo, até os 10 anos, vamos supor que sobreviva 95% dos nascidos. Aí, poxa, até os 20, essa proporção diminui. Nos 40 anos, vai ver que é 80%, né? E assim por diante, vai diminuindo, né? Até, por exemplo, aqueles que sobrevivem até a idade de 80 anos, já é uma fração bem menor da população. Então, isso depende da população, mas pode ser modelado, né? Você coloca alguns pontos conhecidos, interpola a função, a gente vai supor essa função conhecida, tá certo? Essa aqui que é isso daqui. A gente vai precisar dessa função h de t e da função transladada. A gente vai ver o significado dessa função transladada. Esse número aparece lá no produto de convolução e eu acho que ele está bem explicado aqui nesse parágrafo. Então vamos supor o seguinte: P0 é a população inicial. H de t é os que sobreviveram até o tempo t. Então, até o tempo t, esse daqui é o número da população inicial que sobreviveu até lá. Okay? Agora, além desse número, tem aquelas pessoas que nascem, né, e que morrem também nesse período daí. E é isso que a gente vai tentar colocar. Então, olha só que explicação interessante. Vamos pegar um tempo, vamos fixar o tempo t, tá legal? E considerar um outro tempo, um tempo que a gente vai chamar de tal, que está entre 0 e t. Ok? Ok. Então, a gente vai fazer primeiro o seguinte: quais são as pessoas que, né, qual é a proporção das pessoas que nasceram aqui perto, né, okay, desse tempo? Ora, pelo que a gente viu aqui no item anterior, né, as pessoas que nascem entre t e t mais delta t, é essa daqui. Entre tal e tal mais delta tal, a variação vai ser k vezes p de tal delta tal. Então tá aqui, ó, né? Essa daqui, entre os instantes tal e tal mais delta tal, nasceram aproximadamente isso. Tá legal? Tá aqui, né? Agora, então eles nasceram aqui essa quantidade e eu quero saber como é que isso vai ser lá no tempo t. Uau! Então olha só, lá no tempo t, aqueles que nasceram aqui vão ter a idade de t menos tal. Tá claro isso, gente? Olha só que legal, né? Ele nasceu aqui nessa altura, né? Vamos supor, por exemplo, que aqui seja 10 e que eles tenham nascido no ano 3, né? Então, no ano 3 foi nascidos
qual vai ser a idade desse pessoal no ano 10? Vai ser 7 anos, né? É 10 menos 3. Então isso vale em geral. Então, olha, nasceu essa quantidade aqui, K vezes P de tal, delta tal, mas sobreviveram até o tempo T só essa fração, ó, né? Porque essa daqui é a fração dos que sobrevivem com essa idade. Então, olha só que legal. Isso daqui, esse número, né, que aparece lá no produto de convolução, é o número das pessoas que nasceram nessa idade e que sobreviveram até aqui. Claro que alguns morreram, outros sobreviveram. A gente tem aí a fração desse número. Então, agora eu posso fazer isso para qualquer tempo, né? Eu pego um tempo aqui pequenininho e, né, vejo quantos nasceram aqui, quantos vão sobreviver até aqui. Depois faço isso para esse tempo. Depois faço um outro para um tempo cada vez mais próximo de T. E assim por diante. Então, qual vai ser a população nesse tempo T? Olha que legal. A população nesse tempo T vai ser a população dos que tinham inicialmente e que sobreviveram até lá, até essa data, mais aqueles que nasceram e sobreviveram durante o período, durante todo esse período aqui. Então, olha só que coisa interessante. A população deve satisfazer essa equação, né? Isso aqui é a quantidade dos que nasceram, que estavam vivos, né, na população inicial e que sobreviveram até a idade T. E esses aqui é a quantidade dos que nasceram durante esse período e, além disso, sobreviveram até a idade T. Então, é gozado, esse termo integral é como se ele contasse a história, né, dos que nasceram e sobreviveram até o tempo T. Eu somo todos eles, porque eu tinha um delta T, um delta tal, né? Eu divido o tempo em pedacinhos pequenos, então depois eu somo tudo pelo processo integral. Ora, essa é a população total e deve ser P de T. Poxa vida, né? Esse é um novo tipo de equação conhecido como equação integral, né? Foi introduzida por essa pessoa, o matemático italiano Volterra, exatamente para modelar, né, a dinâmica populacional de uma forma um pouco mais elaborada, né? Então tá aí. A gente tinha visto no modelo de Malthus uma versão muito simples, né, sem considerar as mortes, etc. E agora a gente está considerando todo esse aspecto aí. Tá aí as equações integrais que a gente chama, ou equação integral de Volterra, né? Nesse caso, a população aparece de K e de K. Por que é uma equação? Esse lado aqui, essa função é conhecida e o H de T também conhecido. A incógnita é exatamente o P de T ou P de tal. Essa é a população que a gente quer conhecer. E é gozado porque, diferente das equações diferenciais, a equação diferencial ela dá uma, né, quando deriva, ela dá uma lei de evolução, como é que as coisas evoluem. A equação integral faz uma coisa um pouquinho diferente, ele dá um montante acumulado até o período. Então, tudo acumulado até lá é essa quantidade que está aqui. Então, enquanto que a equação diferencial dá um modelo de evolução, esse aqui dá um valor acumulado, um processo acumulado disso daí. Tá bom? Então, essa que é a ideia, né? E aí, em geral, então, você diz o seguinte, olha, uma equação desse jeito é dita uma equação integral. Aqui a incógnita é o x, e eu conheço o h e o g, né? Esse a aqui pode aparecer, esse número, né, pode aparecer aqui ou não. Por exemplo, se o a for zero, isso não aparece aqui e é dito uma equação de primeira espécie. Se o a aparece, se o x aparece do lado de cá, isso aqui é dito uma equação de segunda espécie. São equações um pouquinho diferentes, né? Se a variável, que é o x, aparece aqui e aqui, você diz que é de segunda espécie. Se o a for zero,
ela aparece só aqui, você diz que é de primeira espécie. Tá bom? Então tá aí uma outro tipo de integral. E o que apareceu aqui de novidade, né? Poxa, o produto de convolução. Tá vendo? Então esse número é gozado porque a interpretação dele a gente viu aqui em cima, né? Em cada instante, isso aqui é o número de pessoas que nasceram no instante tal e sobreviveram até o tempo T. E eu estou somando tudo isso. Então isso me dá uma interpretação física do produto de convolução, né? É uma coisa, é um processo acumulado. A gente já vai ver isso em outras situações. É bem interessante aí as coisas, ok? Agora vamos ver, as equações integrais são muito próximas das equações diferenciais. E a gente vai ver uma relação entre essas duas equações, né? Okay? Uma equação diferencial pode ser transformada numa equação integral, e uma equação integral pode ser transformada também numa equação diferencial. Vamos ver como é que funciona o seguinte processo. A gente tem uma equação, vamos colocar aqui, destacar, essa equação a gente vai usar bastante daqui para frente. É uma equação bem conhecida, né? Uma equação daquele massa-mola, né? Sem o amortecimento, sem a resistência do ar. É uma equação bem conhecida, a gente sabe a solução geral dessa equação, mas vamos usar a técnica de transformar essa equação numa equação integral. E aí vocês vão ver onde é que aparece a convolução. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu quero saber quem é a função y. De cara, aqui não dá para integrar isso daqui, porque aqui aparece a derivada segunda, aqui aparece a própria função. Se eu integrar isso aqui do jeito que está, aparece essa integral que eu não conheço. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de a derivada segunda da minha incógnita. Essa vai ser a incógnita. Aqui sim, se eu conhecer a derivada segunda, aí eu integro duas vezes, tem a variável y. Então, aqui, se eu conhecer essa, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar de x de t essa daqui, e vou integrar isso daqui no intervalo 0 sigma. Né? A integral da derivada segunda é a derivada primeira. E tem a constante de integração que aparece do lado de cá. Então, essa daqui é a derivada primeira. Agora, eu vou integrar a derivada primeira no intervalo 0t. No intervalo 0t. Então, o y deve ser essa integral aqui. Né? Eu calculo a integral de 0 a sigma e depois o resultado eu integro com sigma variando de 0 a t. Essa aqui, então, a derivada, né? Se essa é a derivada segunda, né? Essa é a própria função. Com esses termos, que são os termos de constantes de integração. Né? Okay? Agora, vocês lembram? Isso daqui é uma integral iterada que a gente já usou na aula passada. A gente usou essa integral para calcular, né, mostrar que o produto das transformadas era transformada do produto de convolução. E lá naquela altura, a gente mudou a ordem de integração, que é o que a gente vai fazer aqui também. Né? Vamos ver como é que essa integral está sendo feita. Essa integral está sendo feita assim. Você primeiro calcula a integral com o tal no intervalo 0 sigma, com o tal no intervalo 0 sigma, e depois você calcula a integral em sigma, com sigma variando no intervalo 0t. Então, esse tal é a variável dependente. Ele depende da variável sigma. E a variável sigma é a variável independente, ela está no intervalo 0 tal. Aqui a ilustração desse domínio. Né? Aqui está o eixo sigma, aqui está o eixo tal. Fixado um sigma aqui, onde é que varia o tal? Varia do intervalo 0 sigma. Tá aqui. Né? Então, se você deixar agora o sigma variar aqui, você obtém exatamente esse retângulo. Esse retângulo é dito, então, o domínio de integração, ou a região de integração.
Agora a gente quer mudar a dependência, tornar o tal a variável independente e o sigma a variável dependente. Então a gente vai fazer assim, ó. A gente fixa um tal aqui no intervalo 0t. Está aqui. Fixado um tal no intervalo 0t. Onde que o sigma deve variar para não mudar a região? Ora, o sigma tem que ser no intervalo tal até t. Uau! Então, essa mesma região anterior pode ser descrita com, né, as variáveis invertidas. Tal é a variável independente, no intervalo 0t. E o sigma, que é a variável dependente, está no intervalo tal t. Está ilustrado aqui. Poxa, então se a gente agora faz essa mudança na ordem de integração, esse é aquele resultado que eu comentei com vocês, é o teorema de Fubini. É um teorema famoso nas integrais iteradas, e tem condições, tem toda uma coisa, mas a gente está usando ele aqui de uma maneira bem informal. Mas então, olha só, o de 0 a t fica fixo, o problema é essa ordem aqui. Então, eu troquei a ordem, tá vendo? Estou agora em sigma primeiro e por último em tal. Então, em sigma é de tal a t, como a gente tinha visto aqui, né? Depois eu deixo o tal variar de 0 a t, que é essa última integral aqui. Então, o resultado ficou assim, essa aqui invertida. E aqui acontece uma coisa gozada, né? Porque quando eu calculo essa integral na variável sigma, esse aqui não depende da variável sigma. Então, essa integral aqui é sigma com essa variação, dá esse valor, t menos tal. Uau, de novo, alguma coisa relacionada com o produto de convolução. Que interessante, né? Então, o produto de convolução já estava mais ou menos implícito em tudo que a gente estava fazendo antes, né? Então, é isso daqui, olha, né? Essa integral é assim. Agora, que integral é essa? Essa integral é o y, a menos dessas quantidades aqui. E eu lembro que a equação é assim, ó. Esse daqui é o x, mais c vezes o y é zero. Então, eu vou substituir aqui, ó. O y é isso daqui. Eu vou substituir essa expressão aqui na equação. Então, vai ficar assim, ó, né? O y é isso, eu multiplico por c, somo a derivada segunda, né? Ok? Multiplico por c, somo a derivada segunda, e esses termos de fronteira eu passo para o outro lado. Então, olha só, né? A derivada segunda é solução de uma equação integral. E uma equação integral de segunda espécie, porque ela aparece aqui e aparece aqui. Então, essa daqui é a solução da equação. Aí você diz, poxa, mas em vez de simplificar, eu compliquei a situação, né? Eu sabia muito bem resolver essa equação aqui, usando o polinômio característico, por exemplo. A gente já sabe até usando a transformada de Laplace, como é que resolve isso. Agora eu tenho uma maneira aparentemente mais complicada de resolver as coisas. Olha, não é tão mais complicado assim não, né? Olha só que ideia legal. Se olhando para cá você fica meio perdido, porque é a primeira vez que você está vendo uma equação como essa. Você não sabe nem por onde começar, né? Mas, se você se lembrar que isso daqui é um produto de convolução, as coisas começam a ficar mais simples. Opa! Se eu tomar a transformada de Laplace desse produto de convolução, isso vai ficar o produto das transformadas de Laplace. Uau! Olha só que interessante. Que é o próximo exemplo, né? Obtenha a solução geral dessa equação em 4 aqui, né? Supondo C positivo, isso aqui é só para simplificar a situação. Então, em razão desse produto de convolução, a técnica é a transformada de Laplace, não tem dúvida. Então, toma a transformada de Laplace disso e usa aquela fantástica propriedade do produto de convolução, né? Que a transformada do produto é o produto das transformadas, né? Então, fica a transformada do t vezes a transformada do x. Tá aqui, ó, né?
e fica do lado de cá transformada dessa outra. Uau! Então, né, ficou assim. Agora eu isolo aqui a transformada do x. Ó. Coloco em evidência e passo dividindo. Coloco em evidência e fica 1 mais isso daqui, né? E passa a dividir. O outro lado é esse daqui, ó, ficou de lado. Agora eu uso que a transformada do t é 1 sobre S2, isso a gente já tinha visto bastante. E a transformada do 1 é 1 sobre S. Né? Substituo essas quantidades aqui, caio nessa expressão, é só fazer a continha, né? E aqui a gente começa a ver a luz no final do túnel. Ah, olha só, se eu separar assim, ó, isso aqui é quase a transformada do seno. E aqui é quase a transformada do cosseno. Que incrível! Né? Por um processo, a gente começou aqui, né? E onde é que a gente chegou? Nós chegamos numa coisa que é muito parecida com isso daqui, porque a gente já sabe que a solução geral disso aqui são senos e cossenos. Né? E elas já começaram a aparecer agora aqui, nessa parte. Né? Então, agora sim, o que é que eu faço? Eu estou supondo ser positivo, então ele fica ômega ao quadrado, né? Fica ômega ao quadrado. Um dos ômegas eu coloco aqui tem ômega ao quadrado, eu tenho que colocar um ômega aqui para forçar a transformada do seno. Né? Okay. E aqui continua o ômega ao quadrado. Então, se eu usar isso daqui, fica y0' seno de ômega t, essa transformada, multiplicado por ômega aqui, e ômega ao quadrado, olha aqui, ó, né? Ômega ao quadrado, vezes y0 transformada do cosseno. Então, a transformada do x é isso daqui. Então, quem é o x? Uau, esse daqui. Tá legal? Aí, esse aqui sim, esse eu posso integrar 2 vezes, né? E obtenho a solução geral da equação que está lá. Uau! Então, vocês estão vendo que equação integral e equação diferencial estão muito próximas uma das outras. E qual a ligação entre essa equação aqui, que é o que a gente acabou de estudar, né? Okay? Qual a ligação entre esse tipo de equação, né? E a equação que a gente está acostumado a fazer, que é essa daqui, a equação diferencial. A ligação entre essas duas coisas, as ligações são a transformada de Laplace e a convolução. Poxa, essas duas coisas permitem identificar isso daqui. Né? Agora, isso que a gente fez é aparentemente simples, e a ideia era exatamente essa, fazer uma coisa simples para ilustrar a ligação entre eles. Agora, vamos usar essa ligação por um problema bem mais concreto, um problema assim, que, né, o uso da equação integral é um uso essencial, é uma coisa... Né? Então, a gente vai começar a estudar agora um novo problema, e para estudar esse novo problema, a gente precisa antes calcular a transformada de Laplace dessa função aqui, ó. Transformada de Laplace dessa função y igual a h de t. Vamos de novo marcar, porque isso daqui é interessante. Né? Ops. Essa aqui é a coisa que a gente vai fazer. Qual o problema dessa transformada? É que ela não está definida no y igual a zero. E eu tenho que integrar de zero até infinito. Então, em princípio, é um problema. Como é que a gente define a transformada de uma coisa como essa? É usar, né, a integral imprópria de novo. A gente faz a integral de y até infinito e faz o limite com y tendendo a zero. Se esse limite existir, você diz que, poxa, a transformada de Laplace é esse limite daqui. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. De fato, essa transformada é uma integral imprópria nos dois extremos, né? No infinito e no zero. No infinito já é um limite,
No zero é outro limite. A integral é outro limite. Aqui tem limite que não acaba mais. Mas, enfim, a gente sabe lidar com essas coisas aí. Então, vamos tentar calcular isso daqui. Calcular a integral de epsilon até infinito desse negócio e passar o limite. Né? Qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é que o y aparece lá na exponencial e aparece na raiz. Né? Então, olhando de cara assim, não tem muito o que fazer aí não, a gente fica meio perdido. Mas a gente já sabe que podemos tentar algumas coisas, em geral, algumas ideias funcionam. Então a gente vai tentar essa mudança de variável. De novo, vamos fazer essa mudança aqui direitinho. Está aqui a mudança de variável que a gente vai usar agora. Né? E por que a gente está usando isso daqui? Veja, S vezes Y é o que aparece aqui em cima. Então, no fundo, eu estou usando S vezes Y igual a U ao quadrado. É isso que eu estou fazendo. Tá legal? E é por isso que essa é a tentativa que eu vou fazer. Então, eu calculo o dy. O dy é 2u sobre S vezes o du. E como o y varia de 0 a infinito, o u vai variar de onde? Perdão, o y varia de epsilon até infinito e o u está aqui, né? Então eu isolo aqui, olha, né? U ao quadrado é S vezes Y, então extraio a raiz, o U vai variar de raiz de S vezes epsilon até infinito. Essa é a variação. E aí eu substituo na equação. Então essa integral muda os extremos de integração. O que é 1 sobre a raiz de Y? Né? A raiz de Y está aqui, olha, é U sobre a raiz de S. 1 sobre isso fica raiz de S sobre 1. Fica E elevado a menos U ao quadrado, que é o que a gente tinha feito, né? S vezes Y é U ao quadrado, está aqui, e fica o dy. O dy é 2U sobre S vezes du. E aqui acontece a mágica dessa mudança de variável. Né? O U cancela com esse daqui. Uau! Tá vendo? Simplificou. O S é constante, é variável de integração. Sai o 2 sobre a raiz de S lá. E fica essa integral aqui. Uau! Essa integral aqui é super famosa. É a integral que envolve lá a distribuição normal de Gauss. Né? Essa integral é conhecida porque ela não tem uma primitiva, essa função não tem uma primitiva elementar, e essa integral você não calcula ela pelas técnicas usuais. Você tem que calcular isso aqui usando uma forma indireta. É bem interessante, mas é calculável, né? Está relacionado com a distribuição normal de Gauss, e essa integral tem esse valor, raiz de π sobre 2. Nós não vamos entrar no detalhe de como calcular isso, porque só isso aqui já seria uma aula inteira. Né? Mas vamos usar, dá para usar isso aqui se vocês pesquisarem na internet, está feito, isso tem como a gente fazer. Vamos usar para seguir adiante aqui. Então vamos lá, quem é a transformada da função 1 sobre raiz de y? Essa transformada vai ser esse limite. Aqui a gente calculou essa expressão aqui. Esse limite dá raiz de π sobre 2. Né? Então, tudo, se você fizer a conta, vai dar raiz de π sobre S. Porque tinha o 2 que cancelou, ficou raiz de S. Essa é a transformada de Laplace dessa função. Tá bom? Ok. Então, o que a gente fez até aqui? Só para a gente fazer um balanço. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A gente motivou as equações integrais usando a dinâmica populacional. Vimos a interpretação, talvez só para a gente finalizar, né, esse assunto. Vimos a interpretação física dessa quantidade que aparece aqui dentro. Enfatizamos muito que isso é um produto de convolução, e a técnica usada para resolver isso é a transformada de Laplace. Tá bom? Então essa que é a ideia até agora. Agora a gente vai fazer uma aplicação mais interessante disso, e precisamos dessa transformada aqui.
Vamos usar essa transformada. Bom, onde que nós vamos aplicar agora esse problema? Num problema super famoso, conhecido como tautócrona. Tauto significa o mesmo, e crono significa tempo. Então, tautócrona é a curva de tempo constante. O que isso significa? Significa o seguinte: considera uma curva assim, certo? Descrita a variável independente é o y, porque o y aqui é a altura. Essa altura vai ser importante para a gente fazer. Então, essa daqui é a variável independente. E a variável dependente é o x, que está do lado de cá. Eu quero escolher uma curva com a seguinte propriedade. Se eu soltar uma bolinha daqui, ó, né, ela vai levar um tempo para chegar até aqui embaixo, chamado tempo de trânsito. Então, ela leva um tempo aqui. Agora, se eu soltar ela daqui, em princípio, o tempo é diferente. Né? O tempo deve ser menor, provavelmente. Né? Okay? Mas então, qual é a curva tautócrona? É aquela curva que faz assim. De qualquer posição que eu soltar a bolinha, mesmo aqui de cima, ela vai levar o mesmo tempo para chegar aqui embaixo. Se eu soltar ela aqui, ela vai descer devagarzinho e levar o mesmo tempo. Se eu soltar ela aqui, ela vai andar um pouquinho mais depressa, mas vai levar o mesmo tempo. Se eu soltar ela daqui, ela vai andar um pouco mais depressa e vai levar o mesmo tempo. Uau, que curva gozada é essa? Pois olha, ela foi descoberta por Huygens em 1673. Isso aqui, ele era contemporâneo de Newton. E Newton trabalhou nesse problema. Um problema bem... Não só Newton, como Leibniz, os Bernoullis, a gente vai comentar logo adiante. Né? Então ele conseguiu descobrir isso. E como é que ele estava fazendo? Ele estava querendo construir um relógio de pêndulo. O pêndulo faria assim, né? Ops. O pêndulo ficaria oscilando aqui assim. E ele queria que o período do pêndulo fosse independente da amplitude. Se a amplitude for grande, supostamente o período é grande. Ele queria um pêndulo que tivesse essa probabilidade, tivesse essa propriedade. Mas ele não conseguiu o pêndulo, mas conseguiu a curva. Né? No fundo, o período aqui é o mesmo. Né? Onde quer que ela esteja, ela cai com o mesmo tempo. É como se o período fosse independente do ponto onde solta a bolinha. E um problema interessante é esse, olha, como é que a gente calcula esse tempo de trânsito e depois como é que a gente calcula quem é essa curva que vai aparecer aí, tá bom? E a gente vai ver, ela está ligada com a convolução. Vamos começar então fazendo assim, ó, né? Vamos indicar por G a aceleração da gravidade, por M a massa da partícula que está lá, e por V de Y a velocidade na altura Y. Olha, isso aqui é importante porque o Y é a altura. Eu quero saber o seguinte, na altura tal, qual é a velocidade da partícula? Veja que a velocidade não está em função do tempo, porque o tempo eu ainda não conheço. O tempo é exatamente aquilo que eu estou querendo obter. Mas eu tenho a altura. Vou chamar de V de Y nessa altura. Então, olha só, qual a energia potencial aqui nessa altura, né, inicial que a gente soltou? É mg vezes a altura. Né? A altura é mg vezes y0. Isso no início. À medida que a partícula cai, a energia potencial diminui. Fica multiplicado por isso. Diminui de forma que a energia cinética aumente. Né? Por causa da conservação da energia. Então, qual é a energia cinética? É o meio de mv2, né? Essa energia potencial, mgh, e meio de mv2, acho que são as expressões mais conhecidas aí da física elementar, né? Meio de mv2. Então, como tem a conservação da energia, a gente está desprezando a resistência do ar, né? Então, a energia total na altura y
é igual a energia inicial na altura y0. Tá bom? Aí você passa o M pro lado, o M aqui cancela, né, dos dois lados, isola o V aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar raiz de 2G, o 2 passou multiplicando, né? Y menos Y0. Uau! Então, puxa, qual é a velocidade aqui nessa altura? A velocidade nessa altura é raiz de 2G, raiz dessa diferença. Raiz dessa diferença. Então, é como muito parecido com aquele. Quais foram as pessoas que sobreviveram até o tempo T, né? Não era T menos tal. Aqui, qual é a velocidade no tempo T, na altura Y? É raiz de Y, Y0 menos Y. Então, a velocidade aqui é zero. Por quê? Porque o Y é igual a Y0. À medida que eu faço isso, a velocidade aumenta e vai chegar aqui com a velocidade quando o Y é zero, né? Raiz de 2G, raiz de Y0. Essa é a velocidade que ela alcança aqui, esse pedacinho. Tá bom? E daqui a gente vai ver, vai aparecer uma convolução. Então aqui a gente está claro. Ok. Então a gente já conhece a velocidade em função do Y, mas não conhece a velocidade em função do T ainda. Vamos agora falar sobre a questão do tempo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sobre o espaço percorrido num determinado tempo. Qual o espaço percorrido até a altura Y? Né? Okay? A altura Y. A gente vai usar o que vocês já devem ter visto lá no cálculo 1, que é a fórmula do comprimento de arco de uma curva. Como é que a gente calcula o comprimento do gráfico de uma função f? É a integral da raiz de 1 mais a derivada ao quadrado. A derivada ao quadrado. Isso tem a ver com o teorema de Pitágoras, tem a ver lá, né, com a hipotenusa, etc. Mas a gente viu isso lá no cálculo 1 e nós vamos usar aqui. Né? O espaço percorrido, agora veja, o espaço percorrido começou do zero em diante. O espaço percorrido está aqui, olha, daqui até aqui. Tá legal? Esse aqui é o espaço percorrido que a gente está usando. E é gozado porque é mais fácil assim, né? Mas é como se a gente deixasse a bolinha cair e filmasse. Ops. Aí passasse o filme ao contrário. Ops. O tempo é o mesmo, né? Não muda nada. Mas é muito mais conveniente começar do zero até o y0 do que do y0 até o zero. Então o espaço percorrido está lá. A gente está começando daqui e está fazendo esse processo assim. Né? Ok. Então vamos ver, né? Esse daqui é o espaço percorrido até a altura y. Isso aqui mede o comprimento daqui até aqui, até o y0 que está lá. Okay? Bom, aí é claro, né, a gente pode derivar essa expressão, e quando a gente deriva essa expressão, a derivada é o integrando que está aqui, o tema fundamental do cálculo. Essa derivada é também o limite do quociente de Newton. Então, a gente pode dizer que, né, que está interessante aqui para a gente é esse ΔS aqui. Esse ΔS, né, pode ser escrito assim, ó, passa o ΔY multiplicando, e o ΔS é a derivada com respeito a y ΔY. Isso é bem razoável. Aí, né? Agora, qual é o ponto? O T ainda não foi levado em conta. E é agora que a gente vai começar a introduzir o tempo. Por isso é que a gente usou esse ΔS. Né? Então, recapitulando, o S é isso daqui pela fórmula do comprimento de arco. Eu tenho a derivada com respeito a y, e essa derivada com respeito a y é esse limite. Então, para ΔY pequeno, né, essa quantidade é próxima dessa. E eu isolo o ΔS. Por que eu fiz isso? Porque o ΔS é também
a velocidade vezes ΔT. Uau, olha só. Tá vendo? A velocidade aqui não importa se está em função do t ou não. Essa é a velocidade naquele tempo. E se eu multiplicar por ΔT, pronto, está aqui o ΔS. Então, igualando essas duas coisas, eu isolo o tempo. Quem é o tempo? É 1 sobre a velocidade, ΔS. Quem é ΔS? 1 sobre V, né, a velocidade, derivada do espaço com respeito a isso. Uau! Então, aí foi introduzido o tempo infinitesimal. Né? Quanto tempo a partícula leva para sair daqui do T para o T mais ΔT? Qual o espaço que ela percorreu? O espaço que ela percorreu depende da altura em que ela está e é dado por isso daqui. Tá bom? Né? Tá direitinho aqui, então tá tudo certo. Essa expressão não é tão assustadora assim, porque eu sei quem é o delta, a derivada com respeito a S, né? A derivada de S com respeito a isso. Okay? Então vamos lá, vamos adiante, vamos substituir aí essas expressões. Né? Eu vou integrar isso aqui agora. Deixa eu voltar. Para calcular o tempo, eu vou integrar isso aqui de 0 até y, para calcular esse tempo daí. Né? Então, calculo a integral daquele negócio, está aqui, ó, a integral daquele negócio de 0 até y, me dá o tempo de trânsito. Uau! Né? Agora, para simplificar um pouquinho, isso aqui que é o comprimento de arco, né? O elemento comprimento de arco, eu vou chamar assim para facilitar um pouquinho. Só para a gente facilitar um pouquinho. Então, isso daqui é aquela raiz, e a gente viu a velocidade, raiz de 2g que multiplica isso. Aqui está a velocidade. Então, qual é o tempo total de trânsito? É isso aqui. O que existe de interessante, de fantástico nessa quantidade daí? Então, é uma quantidade acumulativa, vocês viram? A gente começou aqui na curva, né? Começou daqui e viu qual o tempo que ela leva para percorrer esse pedacinho, o outro pedacinho, e assim por diante. Então, eu vou querer o total acumulado. E o total acumulado levou a essa expressão aqui, que é uma expressão integral. Então, nesse caso, é muito natural a gente falar de uma equação integral e não de uma equação diferencial. Porque eu estou somando todo o tempo que eu levei para fazer isso daí. Tá bom? Então tá aí a brincadeira. Né? E olha o que a gente encontrou aqui. Né? Se a gente olhar aquela função 1 sobre raiz de y, isso é um produto de convolução. Olha só quem é o t de zero, é essa integral aqui, olha, né? Vezes o f de y, e isso é o produto de convolução dessa função conhecida vezes essa que a gente não conhece. Poxa, então a gente deu uma volta danada, reencontrou o produto de convolução, né, numa situação bem própria. Aqui é muito mais natural falar em equação integral do que em equação diferencial. Por quê? Porque aqui a gente quer o tempo total de queda, que é um processo acumulativo, certo? Né? Então agora sim a gente vai fazer isso daqui. Como é que a gente vai resolver as coisas? Aplicar Laplace e usar a propriedade fantástica do Laplace aqui. Tá bom? Então tá aí o tempo de trânsito, né? Porque, veja que esse tempo de trânsito, a gente está na seguinte situação: não conhece a curva e quer achar a curva cujo tempo de trânsito é esse. Mas se a gente tivesse a curva, a gente substituía essa expressão aqui, calculava esse integral e tinha o tempo de trânsito. Então essa expressão dá o tempo de trânsito para qualquer curva. Né? A equação acontece quando agora a gente fixa esse lado e quer achar esse outro, quer achar quem é a curva que está do lado de cá. Tá bom? Esse aqui é o problema que a gente vai achar. Então, olha só,
A gente quer agora resolver quem é o F aqui, que faz com que isso aqui seja constante. Que faz com que isso aqui seja constante. Que é o tempo de quê? O tempo de trânsito constante ali. Então, achar essa função, supondo que isso aqui é constante, né? Seja um deles. Olha como é que fica fácil. Depois que a gente fez a parte complicada, modelou, encontrou o tempo de trânsito, né? Se a gente supõe que isso aqui é constante, o que a gente faz? Pá! Toma a transformada de Laplace de toda essa história. Né? Então, toma a transformada de Laplace, a transformada de Laplace de T0, o T0 sai da transformada, fica a transformada do 1. Mas a transformada do 1, quem que é? A transformada do 1, cadê? Onde é que está a transformada do 1? Bom, aqui a transformada do 1 é 1 sobre S. A gente já tinha calculado isso antes. A transformada do 1 é 1 sobre S. Então fica T0 aqui, fica isso daqui, isso é um produto de convolução, fica isso daqui, ó. 1 sobre 2, raiz é transformada da H vezes a transformada da F. Tá bom? Agora eu isolo a transformada do F. Né? Passo raiz de 2 de H multiplicando, deixei o S daqui, a transformada do H ficou aqui embaixo, e lembre, a gente já calculou essa transformada do H. Né? A transformada disso daqui, olha, a gente já calculou. Vamos lá lembrar quem é que deu essa transformada, só para a gente lembrar um pouquinho, né? A gente tinha calculado antes, a transformada é raiz de π sobre S. Agora, então, a gente usa essa transformada aqui, vamos ver como é que fica, né? Usa essa transformada aqui. Fica S raiz de π sobre raiz de S. Aí fica só raiz de S, raiz de π. Aqui em cima fica esse número, vou repetir. E eu faço um truque sujo, né? Multiplico e divido pela raiz de π. Então fica aqui raiz de π sobre raiz de S. E ficou esse número. E olha que coisa incrível. Eu conheço a transformada. Isso aqui é a transformada do quê? Da própria H. Então, olha só, o F vai ser um múltiplo da H, porque as transformadas, uma é múltiplo da outra. Né? Então, quem é o F? O F deu esse número aqui. Deu esse número aqui. Uau! Né? Então, a gente já conhece o F. Agora sim, olha, o problema principal acabou. Uma vez que você conheça isso, né? Quem é essa expressão? O F é isso daqui. Se a gente sabe quem é o S, é fácil achar quem é o Y, o X agora. Né? É fácil. Tá bom? E é o que a gente vai fazer em seguida. A gente vai achar quem é esse X aqui. Mas antes, vale a gente dar uma recapitulada breve. A recapitulada breve é a seguinte. A gente começou com o problema de achar o tempo de trânsito, né? Expressou a velocidade em termos da altura, né? Usou o comprimento de arco para expressar o tempo em relação a essa derivada do comprimento de arco e da velocidade. A gente tinha o ΔS, que era o espaço, ele podia ser expresso assim, daqui eu isolo quem é o ΔT. Aí aqui que está o X, o chique da questão, né? Eu tenho o tempo infinitesimal, se eu integro, eu tenho o tempo total. E é por isso que eu caio na equação integral, é uma coisa acumulativa. Ok, agora sim, eu simplifiquei a notação desse jeito, e eu acabei de achar quem é essa função f de y. A função f de y é isso daqui. Eles fazem todo o jogo. Legal, essa aqui é que é a notação. E daqui para frente o problema é bem mais simples. Porque agora, né, olha só, se eu sei esse lado de cá, eu elevo ao quadrado, eu tiro, isolo, etc. Né? Tá bom? Então, isso aqui fica simples. E é o que eu vou fazer aqui agora. Né? Eleva ao quadrado, passa para lá, não sei o quê. Usa essa notação só para simplificar um pouquinho as coisas.
essa conta é trivial, gente. Essa daqui é simplesinha. O x, a derivada do x com respeito a y é isso daqui. Tá legal? Bom, agora é só integrar isso daqui. Bom, e acabou isso aqui. Agora a integral disso aqui tem um truque, e eu vou mostrar para vocês como é. Mas esse truque é assim, não é a parte importante do assunto. A parte importante foi a gente usar a transformada de Laplace e o produto de convolução para achar quem é essa função. Puxa, aqui tem um produto de convolução, eu faço a transformada de Laplace, Não, tá. Eu peço sei todas essas histórias e concluo que a F é isso daqui. Esse aqui é o ponto importante. Daqui para frente é cálculo 1 puro e simples, não tem mais o que fazer. Né? Tem aqueles truques sujos que a gente sempre acha lá no cálculo 1, vocês estão bem acostumados a isso aqui. A gente faz esse truque, chama de y, faz uma mudança de coordenadas. Né? 2R, o R era esse número daqui. 2R, seno ao quadrado de θ sobre 2. Esquece por enquanto esse θ sobre 2. A gente já vai ver por que ele funciona. Mas pensa em R, 2R, seno ao quadrado. Se eu substituo aqui, ó, eu coloco 2R em evidência, fica 1 menos seno ao quadrado, que é cosseno ao quadrado. Então está claro por que eu escolhi essa mudança. Então fica cosseno ao quadrado aqui em cima. E fica aqui embaixo seno ao quadrado de 2R. O 2R simplifica, fica seno ao quadrado fica cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. E aí é bem fácil, eu fico livre da raiz. A menos da derivada, né? A derivada agora eu tenho que fazer aqui quem é a derivada. Então, poxa, colocando aqui a derivada disso, é 2R seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2, etc. Eu uso essas expressões todas e concluo que, né, essa nova função, que era o x de θ, é o x de R de θ. Essa nova expressão tem essa derivada aqui, usando a regra da cadeia. Aí agora é fácil integrar, né? Eu integro aquela expressão, tenho essa função aqui. Então terminou a curva de tempo constante, a tal tócron, né? O x é dado por essa expressão em função desse ângulo θ, e o y é dado por essa expressão em função do θ também. Né? É uma expressão paramétrica da curva. E outra coisa fantástica é que essa curva de parametrização assim já era conhecida antes do Huygens. O Huygens achou ela, mas ela já era conhecida por outros processos. Ela é conhecida como a cicloide. É aquela curva que você obtém fazendo assim, né? Você pega um círculo e começa a girar esse círculo ao longo de uma reta, sem deslizar, e fixa um ponto sobre essa curva. A curva descrita por esse ponto é a cicloide. E o que a gente vai ver agora bem rápido é que, poxa, a tal tócrona é exatamente um arco da cicloide. Caramba, isso daqui é coisa assim. Só acontece no País das Maravilhas, que é a matemática. Né? Poxa, é uma coisa impressionante. Então, só para vocês terem uma ideia bem rápida, né? Por que isso aqui está relacionado com a cicloide? Eu faço um círculo andar aqui, né? E num ângulo θ que eu andei, essa quantidade, né, está relacionada com o cateto adjacente, cosseno θ. Né? Então, quem é o y aqui? O y é R menos, né, o y que aparece aqui, ó, se eu pegar o R todo e subtrair essa quantidade, eu tenho o y. O y é R menos essa quantidade. E como é o cateto adjacente, R cosseno θ. Está aqui, ó, essa quantidade do y. E quem é o x? O x está aqui. Né? O x você pega essa quantidade toda
essa quantidade toda, como o círculo não desliza, ela é igual a essa daqui, igual a essa outra daqui, tá bom? E essa outra daqui é fácil, porque o arco subentendido pelo ângulo θ é R vezes θ. Então, quem é o x? É essa quantidade daqui, né? Menos essa outra daqui, né? Menos essa que está aqui em cima. Pega o total, daqui até aqui, menos daqui até aqui. Você tem um x. Quando você faz a diferença, fica R vezes θ, menos R seno θ, porque essa quantidade aqui é o cateto oposto, está relacionado com o seno, está aqui a brincadeira. É quase a parametrização da tautócrona. Tem uma diferença de sinal aqui, olha, tá vendo? Aqui é menos e aqui é mais. Mas se você olhar, em vez desse ponto, esse daqui, ó, esse ponto daqui, é exatamente essa que aparece aqui. Uau. Então esse ponto daqui é o ponto da cicloide. Né? Aí tem uma ligação gozada com essa braquistócrona. A braquistócrona é a curva de tempo mínimo. Braque é mínimo, né? E crono é tempo, né? Então mais curto é o braque. Braquistócrona é a curva de tempo mínimo. E o que é incrível, o que o Bernoulli fez, né? Descobriu que a curva de tempo mínimo que ele procurava é a mesma tautócrona que o Huygens tinha achado muito antes. Então leiam esse texto aqui. Né? Esse texto diz bastante, né, do admiração e do envolvimento emocional que as pessoas tinham com essa respeito a isso. Né? Então ele diz aqui, olha, com justiça, isso quem diz é o Bernoulli, John Bernoulli. Com justiça admiramos Huygens, porque ele foi o primeiro a descobrir que a partícula pesada cai ao longo da cicloide ao mesmo tempo, que é a tautócrona, né? Não importando o ponto da cicloide onde ele inicia o movimento. Mas você ficará petrificado de espanto quando eu disser que precisamente essa cicloide, ou a tautócrona de Huygens, é a nossa procurada braquistócrona. Olha que fantástico, né? Então, essas coisas só acontecem, né, no país das maravilhas, né, que é a matemática, com certeza. Né? Tá bom? Então tá aí uma aplicação muito bonita, a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que valeu a pena. Né? Eu acredito que vocês vão olhar isso com mais cuidado, vão olhar direitinho. Né? O resumo da história, o resumo é o seguinte: o produto de convolução está muito ligado com a transformada de Laplace, e os dois fazem uma ligação grande entre as equações diferenciais e as equações integrais. Tá legal? Tá bom, vamos parar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. As pessoas já estão deixando a sala, né? Já está na hora de outras aulas, provavelmente. Eu acho que está tudo certo, né? Eu acabei de colocar lá a primeira aula da semana, e estou torcendo para que vocês aproveitem esse material todo. Tá bom? Um abração para todos e até a próxima semana.